Capítulo 263, Instituto Alma Celeste. Este era um mundo vasto que continha muitas forças poderosas. Aqueles no caminho certo estavam unidos sobre as seitas, penas divinas, nota celestial, imutável, mil flores, origem celeste, e a chama celeste. Aqueles que escolhessem o caminho perverso estariam sob as seitas, Deus demônio, demônio dos 5 raios, e lua escarlate. Também existiam alguns desconhecidos como os eremitas da terra do Deus ancestral e os da Santa Terra ancestral demoníaca, entre outros. Essas forças coexistem desde tempos imemoráveis e possuem incontáveis experts, cada um sobre seu estandarte com seu poder constante. Região oriental do Reino das Ruínas Dracônicas. Este enorme território pertence inteiramente à seita Penas Divinas. Ninguém sabe exatamente quanto tempo a seita Penas Divinas está por aqui. A seita contém centenas de cidades com uma população total de mais de centenas de milhões de pessoas. O número de discípulos chegava a vários milhões. Ninguém tinha ideia de quantos peritos havia na seita. A seita era dividida em divisão do céu, divisão interior e exterior. Pessoas normais só podiam olhar de longe a divisão exterior, sabendo que estava fora do alcance deles. A divisão interior era ainda mais desconhecida a eles. E a divisão céu era tão desconhecida, que era praticamente um mito. Ao lado das próprias divisões tinha o Instituto Alma Celeste, localizado na divisão interior da seita. Os gênios das cidades menores e dos reinos menores iam para o Instituto Alma Celeste para cultivarem. O Instituto era uma escola extremamente grande com milhões de estudantes, a maioria de reinos independentes. O Instituto estava localizado dentro das montanhas. Os contornos das construções podiam ser vistas por toda a floresta, criando uma cena magnífica. Xiaoyu, Nili, Lupiao e Guanyi estavam andando sobre uma pequena estrada através da floresta. Guanyi era um especialista semideus e estava lá pela casa dos 20, idade. Ele era da cidade do submundo, do clã Shuyu. Ele era extremamente parecido com um humano, exceto pela pele ser levemente avermelhada. Guanyi tinha uma orgulhosa e arrogante expressão, que irritou Nili. Mesmo que os dois fossem discípulos do mestre do submundo, não dirigiu sequer uma palavra a Nili. Estudantes do Instituto Alma Celeste estavam todos na mesma estrada pequena. Esse era o período de recrutamento para o Instituto, que abria apenas uma vez a cada 10 anos. Portanto, todos ali eram potenciais futuros estudantes. Xiaoyu continuou andando e explicando. O Instituto é dividido em 5 distritos, cada um com sua classificação. O distrito central da instituição é o mais forte, leste em segundo e oeste por último. Norte e sul são as extremidades da cauda. Vocês primeiro terão de realizar o teste para determinar seu distrito. Ele olhou para Guanyi e continuou. Além do mais, tem mais uma coisa que eu preciso esclarecer para vocês. Não importa se é um rank lendário ou semideus, é melhor você pôr de lado sua arrogância. Agora que estão no reino das ruínas dracônicas, vocês mal tocaram a porta da cultivação. As cultivações no reino das ruínas dracônicas eram divididas em 5 reinos principais: Reino Celestial, Estrela Celestial, Eixo Celestial, Dal do Dragão, Ancestral Marcial. Cada reino é subdividido em 9 estágios. Os que estão abaixo do reino Destino Celestial são chamados de Destino Celestial Terrestre.
Aqueles que ainda não formaram o seu destino da alma não têm as qualificações para chamar a si próprio de cultivador. As palavras de Xiaoyu deixaram Guanyi espantado. No reino do submundo, um perito de rank semideus já era considerado um especialista de uma área. No entanto, no reino das ruínas dracônicas eles eram meros destino celestial terrestre. Mas não importava. Guanyi acreditava que com seu talento na cultivação ele poderia facilmente se sobressair. Guanyi encarou Nili. Ele não estava satisfeito com Nili. Os dois eram discípulos do mestre do submundo, e mesmo assim Nili recebeu maior atenção de seu mestre. Além do mais, Nili estava muito íntimo do filho do mestre do submundo, fazendo com que Guanyi se sentisse excluído. Nili já tinha percebido a hostilidade de Guanyi. No entanto, ele não ligou muito para isso. Seu verdadeiro inimigo era o Lorde Demônio e o todo-poderoso sábio imperador. Guanyi não tinha o que era preciso para ser considerado um inimigo. Guiados por Xiaoyu, os três entraram no jardim onde os professores estavam chamando os nomes. Eles vestiam longas vestes e tinham uma aura de prestígio emitindo deles. Eles todos emitiam poderosas auras. Dava para perceber que eram no mínimo peritos do reino do destino celestial. Xiaoyu foi até um dos professores. Esta carta é para esses três estudantes. Este professor em particular tinha por volta de 30 anos e vestia um longo robe cinza. Quando ele ergueu a cabeça e viu que era Xiaoyu, um traço de espanto surgiu em seus olhos. Oh! Então é Xiaoyu. Ao ouvir o professor, os outros professores todos viraram suas atenções para eles. O primeiro professor deu um rápido olhar a Nili e os outros dois atrás dele antes de se virar para outro professor. A carta de recomendação foi aceita, traga-os aqui. Xiaoyu confirmou, virou para Nili e os outros dois. Venham. Nili deu um olhar rápido aos outros professores, todos estavam chocados ao ouvir o nome de Xiaoyu. Parece que Xiaoyu tinha uma boa reputação no instituto, mesmo que não parecesse que sua cultivação ainda não tinha formado seu destino de alma. Eles passaram vários corredores e chegaram ao pátio principal onde centenas de estudantes já tinham começado a fazer algumas coisas. Xiaoyu se virou para Nili e os outros dois e disse: antes dos talentosos das várias cidades e reinos se juntarem ao Instituto Alma Celeste, eles primeiro precisam fazer um teste. Esse teste mede o nível da raiz espiritual. Raízes espirituais são divididas em céu, terra e homem. E eles estão divididos em 9 graus. Quanto maior o grau da raiz espiritual de uma pessoa, mais forte e mais rápido será a cultivação da energia celestial. O que é o grau de raiz espiritual? Lu Piao não podia conter sua curiosidade. Eu tenho um grau 7 de raiz espiritual. Xiaoyu disse em voz baixa. Ao ouvir o que Xiaoyu disse, Nili olhou espantado. Ele nunca pensou que o talento de Xiaoyu seria tão alto. Nili não conseguia imaginar o porquê Xiaoyu não formou seu destino de alma ainda. Normalmente, um grau 7 de raiz espiritual é realmente muito bom. Grau 5 raiz espiritual terrestre e acima já são considerados gênios. Os de raiz espiritual celestial são extremamente raros. Se contar a seita apenas divinas inteira, devem existir provavelmente apenas algumas centenas com raiz espiritual celestial. Um grau 7 raiz espiritual celestial é assim tão poderoso. Lu Piao virou para Nili em curiosidade. Ao ouvirem as palavras de Lu Piao, as pessoas olharam para ele com expressões de descrença.
Quem é esse idiota? Perguntado algo assim. Raízes espirituais eram extremamente raras. Aqueles acima de grau 3 podiam ser considerados poderosos talentos. Aqueles de grau 7 desafiavam os céus. Sentindo os olhares estranhos, Lupial coçou a cabeça. Ele percebeu que tinha perguntado algo realmente desnecessário. Nili olhou para Xiaoyu. Normalmente, se ele fosse um grau 7 de raiz espiritual celestial nessa idade, ele já teria formado seu destino de alma. Então por que ainda não se formou? Nili estava extremamente curioso sobre isso. Sobre o teste de raiz espiritual, Nili já o tinha feito em sua vida passada. Naquele tempo, ele tinha apenas um grau 7 de raiz espiritual terrestre, que era muito normal. No entanto, por possuir o livro espiritual do demônio temporal, Nili pôde atingir o pináculo do Dao do Dragão. Apesar de não ter o livro espiritual do demônio temporal nessa vida, ele ainda tinha o conhecimento de sua vida passada. Esse teste de raiz espiritual parecia mesmo um pouco aterrorizante. Morro de medo destes tipos de testes. Toda vez que eu fazia o teste de força de alma, eu sempre era o último. Lupial disse desajeitadamente. O teste de raiz espiritual não é o mesmo do que o teste de força de alma. Simplesmente age de acordo com sua técnica de cultivação. Mesmo se o grau de sua raiz espiritual não for tão alto, você ainda é capaz de ficar extremamente forte. Então, não ligue muito. Nili bateu nos ombros de Lupial e casualmente sorriu. Guanyi olhou para Lupial e riu. Lupial tinha medo de testes. Apenas os covardes tinham medo de tal coisa. O número de pessoas que vinham fazer o teste apenas aumentava enquanto os 3 professores continuavam a registrar. Grau 3 Raiz espiritual humana, mande-o de volta. Grau 3 Raiz espiritual humana, mande-o de volta. Todos podiam ouvir os professores. Lupial não pôde evitar olhar para Xiaoyu e perguntou. O que quer dizer mande-o de volta? Xiaoyu explicou. Quando eles dizem mandem-o de volta, significa que o instituto não vai aceitá-lo. O instituto aceita apenas aqueles com grau 5 de raiz espiritual humana e acima. Aqueles não tão talentosos são enviados de volta. As palavras de Xiaoyu fizeram Lupial sentir um calafrio na espinha. A ideia de não ser aceito era realmente assustadora. Eles não conseguiriam voltar para o mundo pequeno pelos próximos 5 anos. Então se o instituto não o aceitar, para onde ele iria? Lupial quase chorou quando imaginou que ele seria mandado de volta. Guanyi olhou para Lupial e friamente bufou. Lixo. Após ouvir as palavras de Guanyi, a expressão de Nili se tornou fria enquanto encarava Guanyi. Quem você está chamando de lixo? Nili definitivamente não permitiria que ninguém insultasse seus amigos. Ao observar Nili, Guanyi fechou a cara. Com quem você acha que está falando? Xiaoyu franziu as sobrancelhas por um momento. Ele também não gostava da atitude de Guanyi. Mas depois de olhar para Nili, Xiaoyu temeu que Nili fosse fazer algo e se adiantou para pará-lo. O instituto não permite qualquer luta por aqui, a não ser em torneios. Há uma pena pesada para aqueles que não obedecem às regras. Eles podem até mesmo te trancarem na floresta do isolamento por meses. Apesar de estar muito irritado com Guanyi, Nili compreendia as regras e não fez nada. Xiaoyu encarou Guanyi e disse friamente. Vocês todos são discípulos de meu pai adotivo.
Espero que não haja nenhum problema entre vocês. Se algo deste tipo acontecer, não me culpem por não ter avisado. Para aqueles que insistirem em arrumar problemas, não venham chorando para mim depois de se encrencarem. Após ouvir as palavras de Xiao Yu, Guan Yi imediatamente se desculpou. Jovem mestre Xiao Yu, isso saiu sem querer, por favor, não leve tão a sério. Xiao Yu observou em silêncio. Guan Yi estava suando frio. Ele nunca imaginou que Xiao Yu estaria do lado de Nili e Lu Piao. Ele claramente entendeu que ofender Xiao Yu não era uma decisão inteligente. Mesmo desprezando Nili e Lu Piao, era melhor não arriscar a ofender Xiao Yu. Enquanto os quatro estavam conversando, um grupo de pessoas se aproximava. O que estava liderando emanava uma aura maligna. Ele aparentava ter uns 17 ou 18 anos e estava com um sorriso zombeteiro. O jovem se fez perceber antes de começar a falar. Mas olha só, se não é o super gênio Xiao Yu do Distrito Oeste. Nunca pensei que encontraria o jovem mestre Xiao em um lugar assim. Que coincidência! Hua Ling, se tem algo prestativo a dizer, fale logo, se não, se manda. Não tenho tempo para jogar conversa fora com você. Xiao Yu estava com uma expressão sombria. Sentindo a inimizade entre os dois, Nili observou o jovem Hua Ling. O jovem tinha dezenas de pessoas o seguindo. Ele já devia ter formado seu destino de alma, talvez até mesmo já tenha atingido o reino do destino celestial. Hua Ling riu, e tentou pôr os braços através do pescoço de Xiao Yu, mas Xiao Yu o empurrou para longe. Hua Ling afastou seus braços e riu. Jovem mestre Xiao continua o mesmo, tão indelicado.